A paz do Senhor seja com cada um, amém. Boa noite. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18, que não é louvável o homem que a si mesmo se louva, mas sim quem Deus louva. O que está falando nesse versículo não é louvável o homem que a si se louva, aquele que a si se dá o respaldo. Eu sou, ou tipo, eu faço. Aquela pessoa que a si se louva, aquela pessoa que a si se exalta. Mas é louvável, não é isso que assim faz, mas sim aquele a quem Deus louva. É tipo assim, Deus te chama e Deus te exalta, Deus te honra, porque tem até um louvor que diz, dou honra a quem eu chamo. Então honra dada não é honra pedida. E o que eu vejo nisso? Que quando eu e você dignificar o lugar em que estamos, Deus nos levará a lugares que eu e você nunca, jamais imaginou ir ou estar. Entendeu? Porque quem tem honra é o seguinte, com a mesma dignidade que entra em um palácio, é a mesma dignidade que entra em um chiqueiro, se assim precisar. Entendeu? Porque quem tem honra não a perde. Tá me entendendo? Então, o que eu vejo nisso, quando eu e você nos tornar humildes a ponto de reconhecer quem somos e saber quem é Deus, a ponto da gente se sujeitar debaixo da sua poderosa mão, ele vai nos levar a lugares que a gente nunca sonhou, nunca imaginou. Assim como ele diz em Filipenses, que a paz de Deus ela vai além da compreensão humana. E é verdade isso, entendeu? Então uma coisa que eu quero te dizer é, quando a gente entra no modelo que é se preocupar em agradar o coração de Deus, a gente vai entrar em portas, entrar em lugares do qual a gente nunca imaginou. De repente alguém vai ligar e chamar, olha, teu nome foi chamado aqui. Senti Deus aqui me dizer, chama ele, chama ela. Tá me entendendo? Porque quando Deus, gente, ele conhece o interior, o homem vê o exterior, mas Deus conhece o que está dentro de mim e de tu. Então quando a gente tem essa honra, que é dignificar o lugar em que estamos, dignificar as pessoas que estão à nossa volta, entendeu? Deus se agrada disso, entendeu? Porque quando você tem honra, meu amigo, aonde você está, aonde você estiver, tu vai dignificar o lugar que tu está. Porque honra dada não é honra pedida. Não é louvável quem assim se louva. Não é louvável quem assim se louva, mas sim quem Deus louva. Tá me entendendo? Então, quando a gente se preocupa em agradar o coração de Deus, ele dá o respaldo que a gente precisa. É tipo assim, tu é convidado para ir em algum lugar ou está em algum lugar. Tu vai abrir a boca para dizer, de repente a presença se manifestou, se manifestou. Então, o que eu quero dizer impactou o lugar, simplesmente no ar que tu disse. Porque assim acontece com aqueles que têm a presença do Senhor. O Senhor dá honra. Tu abre a boca, todos já sabem. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Eu reconheço que Deus, o Senhor, a presença está com ele. Tá me entendendo? Porque não é louvável quem assim se louva, mas sim quem Deus louva. Ele te chamou, ele te dá honra. Entendeu? Ele te chamou, ele te capacita, ele te transforma, ele te deixa no modelo que tu tem que estar para tu glorificar o nome dele. Porque o Senhor diz, né, que em Timóteo, se eu não me engano, que fala a respeito procura apresentar-te ao Senhor como um trabalhador, com obras das quais não tem do que se envergonhar. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Tá me entendendo? Então dignifica o lugar que tu está. Em vez de tu sonhar alto, sonhar já lá na frente, começa a honrar o lugar que tu está, o lugar que tu se encontra agora. Que quando Deus vê que tu honra o lugar que tu está, ele vai te levar a lugar grande. Porque quando a gente é fiel no pouco, no muito, ele nos coloca. Quando você tem humildade, é tipo assim, a gente recebe uma promessa e a gente vê a promessa como tão grande que a gente olha para o lugar que a gente está, mas é muito pequeno. Todo mundo tem que encarar a fase pequena. Entendeu? O bonito não é chegar e cair de paraquedas em lugar nenhum. O bonito é quem te conheceu, te ver e dizer, mas não tinha como. Mas eu conheci. Ah, não. É Deus na vida dele. É Deus na vida dela. Porque o passado. Meu Deus, não, é Deus, eu quero. Eu quero a mesma coisa. Entendeu? A ponto das pessoas verem isso. Então, bonito é você começar de baixo. Não cair de paraquedas em lugar nenhum. Tá me entendendo? E é essencial a gente começar de baixo, que é pra gente honrar cada lugar que a gente passou. E deixar um legado. Porque, meu irmão, quando eu e você tiver feito, todo feito que eu e você tem,
gera um decreto ao meu e ao teu respeito. E esse decreto, quem decreta é só aquele que pode determinar o fim. O alfa, que é o começo, e o ômega, que é o termino. Tá me entendendo? Então Deus, ele dá honra a quem ele chama. Deus exalta aquele a quem ele vê que tem a dignidade de honrar tanto o lugar grande como o pequeno. Ter humildade é essencial para que Deus nos dê a honra que a gente espera. Porque honra dada não é honra pedida. Então dignifica o lugar que tu está. Entendeu? Se preocupe em agradar o coração de Deus e cai na graça de Deus. Porque quem fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha é Ele. Então a porta que tu quer entrar é Ele que vai abrir. Quando Ele vê que tu tem a capacidade para honrar tanto no pequeno como no grande. Tanto no mínimo como no muito. Tá me entendendo? Isso se chama humildade. Então quando a gente dignifica o lugar em que estamos, em grandes lugares ele nos leva, porque a mesma honra, como eu falei lá no início, a mesma honra de eu e tu entrar num palácio, com a mesma honra a gente entra em um chiqueiro, se preciso for, porque quem tem honra não a perde. Agora, quando a gente é confrontado pelo ego, é tipo assim, eu comecei de baixo, tô lá no alto, se precisar voltar para baixo, eu não vou. Vou nada, jamais, eu tava ali, tô aqui, vou descer lá embaixo. Não, gente, quando a gente é fiel no pouco, no muito, o Senhor nos coloca. Mas a gente dignifica o lugar, seja ele qual for, entendeu? A gente tem a dignidade de ser quem o Senhor nos chamou para ser. Tá me entendendo? Então uma coisa que eu quero dizer nessa noite, tenha humildade, porque se tu almeja lugar grande, seja fiel primeiramente no pouco. Amém? Que a graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja e esteja conosco desde agora e para sempre. Amém.